Só um momentinho. Beleza. Então, bom dia a todos e todas. Né? Mais uma aula aí do nosso, né, nossos encontros rumo ao Enem, de matemática. A gente vai falar um pouquinho sobre função afim. E aí é legal que a gente, pelo menos, traga, como eu sempre digo assim, eu não quero chegar aqui, apesar de ser um curso, né, com esse nome rumo ao Enem, como se fosse algo extremamente preparatório, ele é uma coisa que é construtiva para além do preparatório. Então, eu não posso chegar aqui, ó, função afim, dar a definição e vou fazer as coisas, né? Uma outra coisa que eu queria lembrar a vocês é que depois da base, né, se infelizmente ter sido empurrado igual abaixo, assodada, basicamente o que vai ser cobrado no Enem é função afim e função quadrática, e olha lá, certo? Então, o que é legal a gente saber sobre função? Para começar, eu queria até provocá-los, né? O que esse nome função remete a vocês, inclusive colegas professores, alunos e professores? Ou seja, o que vocês trazem para essa aula com esse nome? Assim, função é o quê? O que isso te remete? E eu não estou falando só de matemática, né? Porque ele tem um significado em matemática. Mas para a gente poder dar esse significado em matemática, eu preciso dizer assim, o que foi construído na minha cabeça em torno dessa palavra? Porque, por exemplo, a Alessandra falou assim, olha, função é uma relação entre alguma coisa. Beleza. Mas eu não podia falar assim, ó, função não é relativo, por exemplo, àquilo que eu tenho que fazer? Qual é a sua função dentro da escola? Então, essa palavrinha, as palavras em matemática, né, elas têm significados que, infelizmente ou felizmente, a gente não tem como dizer se isso é uma felicidade ou uma infelicidade, elas têm relações com o objeto matemático, mas normalmente trazem relações com aquilo que a pessoa vive. Então, função traz outros sentidos, né, que a gente chama de semiótica, né, dentro outras coisas, outros significados, e a gente precisa delimitar muito bem assim, olha, mas na matemática a gente combinou, essa que é a verdade, que função tem esse significado. Então, dentro da matemática, é isso que a Alessandra falou, assim, eu tenho que pensar na função, nessa palavrinha, nesse termo, no seguinte sentido, alguma coisa varia em função da outra. Então, função, ela está ligada nesse contexto de variar em função de outra. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa já de início, de start aqui? Colegas, alunos? Não? Então, o significado básico dessa palavrinha, desse termo dentro da matemática, que a gente precisa assumir o termo função está nesse contexto de variação. Tudo bem, então? Então, vamos lá. Se uma coisa varia em função da outra, vamos imaginar a seguinte situação, beleza? Você tem uma poupança, uma quantia lá de R$100, né? Vamos dizer que sobrou em algum dia, e a gente quer guardar. Aí essa conta, a gente já viu porcentagem, né? E aí essa conta rende 1% ao mês, mas obviamente que isso não é verdade, né? Eu estou dando uma situação hipotética, isso aqui nenhum banco faz isso, mas rende 1% ao mês sobre o valor aplicado só lá no início. Então, é sempre 1% em relação a 100. E aí, você só pode recuperar esse valor uma vez por mês. Então, o que acontece? Uma vez por mês, 1% ao mês, então está sempre somando quanto a cada mês? O que vocês acham? Ó, sempre 1% a mais de 100. Como a gente já viu, porcentagem. Significado de porcentagem é 1 por... Podem abrir o microfone, gente, pode ficar à vontade. E aí, conseguiram aí já? O que é 1% ao mês de 100?
Beleza. É 1. Exatamente, Lucas. 1%, né? 1 a cada 100. Então, o que acontece? Você tem 100. Botou 100 no primeiro mês, mais 1, 101. No outro mês, mais 1, 102. No outro mês, 103. No outro mês, 104. Ou seja, eu estou sempre fazendo um padrão acontecendo ali, né? Essa variação está sempre sendo constante. Quando essa variação, eu entendo essa variação, esse padrão de variação, eu posso, de alguma forma, entender que é a relação de dependência. Há uma relação de dependência entre algumas coisas. Nesse caso aqui, a relação de dependência é com o tempo, né? Quanto mais tempo ficar lá, maior é o valor. Então, o valor depende do tempo. O valor varia em função do tempo. A gente pode usar esse termo. Tá? A gente pode usar essa expressão desse jeito, que uma coisa varia em função da outra. Nesse momento, eu quero que vocês imaginem sempre dentro desse contexto de variação. E aí a gente tenta, de alguma forma, captar qual é o padrão, normalmente, e descrever esse padrão. Muitos padrões são descritos de forma polinomial, mas pode ser que não seja. Né? A gente tem muito nesse negócio na escola de que logo quer botar uma lei de formação que tenha a ver com um polinômio. Mas é muito legal também vocês saberem que essas funções, né, essas relações comportadas, elas basicamente elas são minoria, minoria, minoria. Então é bom que a gente dê outras relações que não formem, por exemplo, polinômios, para entender que essa variação pode acontecer de diversas maneiras. Né? Por exemplo, se você for para cá é positivo, se você for para cá é negativo, você vai ter também uma relação, uma dependência do si, então, que na verdade não tem um polinômio que explique aquilo. Né? Então é 0 e 1, por exemplo. Se você fizer alguma coisa é 0, outra é 1. As relações binárias de computador. Então, estou dando para vocês, agora o discurso do professor, aumentar as imagens conceituais sobre o que seria relação de dependência, função, que nem sempre é um polinômio. No caso do Enem, a gente vai focar nas funções polinomiais. Nesse caso de hoje, a função polinomial que leva a gente a esse padrão que a gente vai falar lá da função afim. Mas vamos lá. A gente conseguiu aqui achar um padrão, que é 100 vezes o tempo, né, que você está, vezes 1. Ou seja, por que aquele 1? Porque está sempre somando 1. Se em 3 meses é 3 vezes 1. Em 4 meses, 4 vezes 1. Poxa, legal, consegui achar um padrão. E aí, se vocês lembram, por exemplo, a progressão aritmética. Progressão aritmética nada mais é do que um tipo de função, né, polinomial, onde o padrão está sempre ali representado, né, pela multiplicação da razão a partir de um valor inicial. Então, nesse caso, seria isso aí. Então, a gente pode escrever essas relações de diversas maneiras. A gente pode escrever essas relações de diversas maneiras, usando A, A0, AN. Quando a gente vai falar de função, a gente normalmente associa esses valores a duas letrinhas muito comuns, que é o x e o y. E nesse caso, normalmente, tá, gente? O x é a variável que a gente diz que independe de qualquer coisa, ou seja, são as variáveis de escolha. Então, quantos meses é o x? Eu posso botar 6 meses, 7 meses, isso não depende de ninguém. Mas o y vai depender desse x. Então, por isso que a gente chama que uma variável é independente, a outra é dependente do valor que você escolheu dessa. Então, essas coisas têm que ter significado, senão a gente diz, isso aqui é variável dependente, a outra é independente, e não sabe por que é isso. É porque um realmente depende da outra. E a outra não depende de ninguém. Legal? O que a gente faz com esses valores, então, das variáveis independentes e aquela que depende desse valor? A gente, né, vamos dizer, dentro da complexidade da matemática construída, a gente aproveitou esse tipo de relação. Poxa vida, como é que eu vou olhar para esses valores? Uma maneira boa de olhar para esses valores é a gente montar um gráfico. Então, a gente bota esses valores no gráfico, cruzando essas informações. Então, se eu pegar isso que aconteceu aí e colocasse num gráfico, como é que ele seria?
por exemplo, num gráfico, né, aquele dois eixos cartesianos, que a gente chama dois eixos assim, onde aqui tem os valores da variável independente e aqui os valores que dependem desse aqui. Como é que seria esse gráfico na cabeça de vocês? Por exemplo, ó, 100, ó, se 0, eu botei R$100, né? Aí, quando eu boto daqui a um mês, 101. Daqui a 2 meses, 102. Repara que está sempre crescendo nesse momento, assim, dependendo do tempo. Então, como é que eu botaria isso no gráfico? Ele seria assim, ó. Vocês conseguem enxergar que ele seria assim, cheio de pontinhos separados? Sim ou não? Ó. 0, 100. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha seta aqui. Agora assim. 0, 100. Daqui a um mês, 101. 2 meses, 102. 3 meses, 103. Poxa, e entre o 0 e o 1 aqui, e esse trecho aqui? Não vai ter nada, professor? O que vocês acham? Nesse caso? Não vai ter nada que ligue os pontos ali? Sim ou não? Não, não vai ter realmente, Lucas. Vai ficar vazio. Esse gráfico é isso mesmo, é um gráfico que a gente chama de gráfico discreto. Por que é discreto? Né? Porque ele discrimina esse ponto, discrimina esse ponto, discrimina esse ponto, e é assim que ele funciona. Por que é assim? Porque o que a gente diz é o seguinte, a variável independente, ela não tem nada entre 1 e o 2 que eu possa colocar ali para fazer relação. Esse conjunto que eu estou considerando é um conjunto dos números naturais. E esse conjunto dos números naturais não tem nada entre 1 e o 2. Então, não tem relação ali, nesse caso, possível. Puxa vida, então, como é que eu chamo esse conjunto de variáveis que eu estou olhando que é independente, ou seja, que eu estou escolhendo? Normalmente, a gente dá a esse conjunto onde a gente vai poder pegar as variáveis independentes, a gente diz que é o domínio da função. Então, o domínio da função, na verdade, ela rege a função, o domínio. Porque é a partir dela que eu vou saber como é que eu vou construir gráficos, quais são as respostas. Porque não faria sentido, por exemplo, nesse caso, eu pegar um valor 1,5. Porque não faz parte do domínio. Ou seja, não está dentro desse conjunto que eu possa escolher. Então, não faz sentido. Uma das coisas agora, voltado para professor, é que, assim, muitos problemas, e às vezes, os livros mais antigos, principalmente, eles traziam determine o domínio. Determinar o domínio a partir de alguma situação é uma pergunta que matematicamente não faz sentido. Porque o domínio é você quem escolhe o domínio para poder fazer a função existir. Então, assim, talvez a pergunta tenha que ser assim, ó, qual foi o domínio que aquele cara escolheu para aquilo ser daquele jeito? As perguntas têm que ser reformuladas, porque senão elas não fazem sentido nem matematicamente. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu aumentar um pouquinho a escala, né? Imagina que eu estou aumentando a escala. Puxa vida, eu estou aproximando esses pontos. Então, eu posso começar a pensar o seguinte, se eu mudar o domínio, né, ou seja, numa outra situação, a minha fonte de escolha de variáveis independentes, ela não fosse mais discreta, ou seja, de 1 em 1, que eu pudesse escolher dentro de uma continuidade, como é que ficaria um gráfico, por exemplo, onde, né, o domínio fosse dos números reais? Eu tinha que entender a continuidade, porque tudo ia ter relação. Uma das relações que a gente pode dizer do contínuo é o tempo, né? O tempo, ele não passa pulando, né? O tempo é um contínuo. Isso é só um exemplo para vocês. Mas o que acontece? Tem outras coisas que também são contínuas e que não envolvem só o tempo. Eu vou dar um exemplo aqui rápido. Pessoal, se eu estiver correndo, se eu estiver falando muito rápido, de novo, peço desculpas, porque eu estou realmente acelerando, porque eu estou usando o meu 4G, porque 5 minutos antes aqui de entrar, minha internet caiu. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui
uma situação de geometria dinâmica que eu acho que é importante. Porque na matemática, no fim das contas, depois que você entende essa relação entre uma grandeza e outra, eu posso dizer sempre que uma grandeza está variando em função da outra. Calma, tá? Eu posso sempre dizer isso. Depois eu vou só focar na palavrinha função. Então, por exemplo, a área de um retângulo, ela depende de quê? A área do retângulo. Para eu saber a área de um retângulo, eu tenho que saber quem ali. Como é que eu calculo a área de um retângulo? E aí, lembra? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Como calcula? Não? Isso, base vezes altura, né? Isso aí, base vezes altura. Então, eu sei que a área, ela depende da base e depende da altura. Se você fixa, por exemplo, a altura, se eu variar a base, a área vai variar, certo? Então, como é que eu faço isso aqui agora, mostrando em gráficos os valores? Ó, eu posso montar uma coisa dessa assim, ó. Se eu diminuo a base, ó, por exemplo, ó, se a base, eu fixei a altura em 2, tá? Então, se a base aqui é 2, o valor da área é 4, ó. Tá vendo? Se eu aumentar aqui, ó, a base para 4, por exemplo, eu sei que ela vai virar 8. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou variando o valor da base e o valor da área também varia. Mas ela não varia aleatoriamente, está vendo? A variação dela acontece dentro de um padrão interessante aqui. O padrão é o seguinte, está sempre proporcional a alguma coisa. Porque, olha só, vou colocar aqui para vocês aqui duas medidas que eu ocultei. Essa e essa. Se você pega esse valor aqui, deixa eu botar agora o tudo. Dois valores diferentes para a área. Se eu pegar esses dois valores diferentes aqui, ó, P1 e P2, imagina que a área possa ser, vou botar no 7 aqui. Uma 7 e uma 8. O que acontece aqui se eu olhar sempre que eu considero essa distância? Olha. Vou até botar todos os que eu ocultei aqui para ficar legal. Pronto. Agora x1 e x2 envolve o P2. Quando você dá uma variada aqui, ó, vou até tirar aqui a variação, olha só que legal. Está sempre variando. Isso. Multiplica o valor da base pela altura. O que vocês estão vendo acontecer aqui? Ó? O padrão de variação não muda. Então, o padrão de variação não muda. Isso, então, indica que esses valores aqui vão estar sempre sendo dentro de um padrãozinho, de uma proporção. E a gente já viu essa proporção na aula anterior. É a proporção que a gente observa em... Jéssica, ainda tem que fazer isso, mandar... É porque, gente, eu estou olhando para vocês, deixando gente entrar, porque quando tem dois é fácil isso. Um deixa entrar e o outro olha aqui, o outro bota a chamada. Calma que hoje o negócio está meio enrolado aqui. Eu estou olhando para cá, para lá, aí às vezes eu perco um pouco até minha fala aqui, perdão. Essa proporção que a gente vê aqui, dessa variação, essa proporção aqui, a gente viu na aula anterior. Aqui, ó. Esses triângulos aqui são triângulos semelhantes, né? E a gente pode pensar, por exemplo, nisso aqui,
numa relação que envolve essa altura e essa base. Ó. Essa altura e essa base. São triângulos que possuem as mesmas relações, por exemplo, as mesmas relações trigonométricas. E por isso é que a gente fala que essa função chamada função afim, ela tem afinidade com essa mesma proporção, e por causa dessa afinidade com a mesma proporção, não tem jeito. Isso aqui vai ficar dentro da mesma reta. E aí o gráfico de uma função afim, normalmente não, ele é uma reta quando a gente representa ele num gráfico desse. Beleza? Então, a gente pode trabalhar, inclusive, geometria como algo de relação de dependência. Então, eu não preciso ficar restrito às questões, por exemplo, extremamente polinomiais ou outras questões que não estão diretamente ligadas entre aspas, a função, porque hoje todo objeto matemático pode ser tratado como função, ou seja, numa relação de dependência. Beleza? Poxa, professor, legal, vi a variação, mas agora eu quero saber o seguinte. Vou voltar aqui para cá, rapidinho. Agora a gente vai... Eu quero... Onde é que está aqui? Ih, não estou apresentando. Ai, caramba. Perdão. Vocês já estão vendo? Só para eu saber aqui essa divisão de tela. Sim? Tá. Então, quando eu volto para as relações de dependência, essa palavrinha função, ou seja, uma coisa varia em função da outra, parece que toda variação será função, será chamada de função na matemática. Mas isso não é verdade. Aí que está agora o combinado. Né? Nosso combinado dentro da matemática é que, como eu já sei o que é, agora chamei de domínio, né? Onde eu posso escolher as variáveis independentes. Esses valores das variáveis independentes, todos eles precisam ter, ou seja, uma correspondência, um valor, ou seja, não pode ficar sem correspondência, e mais, só pode ter uma. Pronto, se isso for hoje, vamos dizer assim, essas condições forem cumpridas, aí sim, na matemática eu chamo de função. Gente, eu estou dando um conceito para vocês, função, que demorou mais de 200 anos para ser organizado. Então, só para vocês terem uma ideia de que, assim, não é chegar e falar, olha, a função é isso. Então, existem sentidos relacionados a essa palavra, sentidos relacionados às questões que envolvem uma coisa variar em função da outra, mas, matematicamente, eu preciso entender que, para ser chamado de função, todo elemento do domínio tem que ter uma correspondência, não posso ter um valor que não tenha. Então, por exemplo, se eu pego naquele exemplo anterior 1,5, 1,5 não faria sentido. Primeiro, porque não faz parte do domínio. Né? Segundo, que não teria correspondência de resposta. Então, todo elemento do domínio tem que ter uma correspondência, e detalhe, só pode ter uma. Porque se eu tiver duas, se eu tiver duas correspondências assim, por exemplo, imagina que eu boto 20 e 20 me dê, dentro do contexto qualquer, me dê uma resposta aqui e outra aqui, ou seja 135 e 155. Se tiver duas respostas para o mesmo elemento do domínio, a gente não considera função. Mas isso não quer dizer que não seja uma relação, que uma coisa não esteja variando em função da outra. Olha só como é complicado a gente entender cada semióticazinha dessas questões que envolvem matemática. Né? Mas, mais ainda, esses valores, né, que espelham o que você escolheu da variável independente, por exemplo, se eu escolhi lá o primeiro mês, é 101. Se eu escolhi o quinto mês, deu 105. Então, o que espelha a minha escolha, eu chamo de imagem. Né? Então, a imagem é o conjunto desses valores que espelham a minha escolha inicial.
Por isso que é chamado, inclusive, de imagem. Onde está essa situação? Poxa, esses valores da imagem estão aonde? Estão dentro de um outro conjunto. Esse outro conjunto, como eu chamei o primeiro conjunto de domínio, o outro conjunto foi combinado chamar de contradomínio. Gente, então esses termos matemáticos, eles precisam ser ressignificados o tempo inteiro. O tempo inteiro. Buscar significado porque eles produzem sentidos. Tudo bem? Então, vamos lá. Falei de função, falei de uma variação constante, ou seja, dessa razão, e essa razão me dá como gráfico uma linha. Bom, esse gráfico, que é uma reta, que é uma linha, é chamado de função afim. E ela sempre pode ser representada por uma função polinomial, ou seja, uma função que tenha um polinômio associado, e essa função, ela sempre é em relação a uma equação, ou seja, aquilo que a gente chama de equação do primeiro grau. Né? É uma igualdade com polinômio de primeiro grau. Eu usei a palavra equação para o pessoal lembrar de como era um polinômio de primeiro grau. Né? A equação do primeiro grau tem a ver com polinômio de primeiro grau. Gente, essa é uma construção rápida, muito rápida mesmo, sobre um assunto que é vastíssimo, vastíssimo sobre função, e aí, obviamente, função do primeiro grau. Deixa eu só pegar a chamada aqui agora, rapidinho. Enquanto estou fazendo aqui, estou vendo a chamada. E aí, é isso que a gente vai cobrar, ou seja, quer dizer, a gente não. Isso é que o Enem tem cobrado, ou seja, função afim e função quadrática a partir de agora. Então, o que eu preciso saber no fim das coisas? Função é tudo aquilo que varia em função da outra, porém, ou seja, toda grandeza que varia em função da outra, porém, é quando todo elemento daqui que eu escolho tenha relação, né? Ou seja, tenha resposta e só pode ter uma. Então, se não tiver resposta ou se tiver duas respostas, isso a gente não considera função. E mais, quando essa variação ela é proporcional, ou seja, sempre causa variações dentro da mesma proporção, eu considero isso uma função afim e isso vai dar uma reta. Um caso particular, aí agora, um caso particular do que a gente chama de função afim, porque tem afinidades com o... Opa, saiu aqui. Com essa razão, um caso particular é a função linear. A função chamada função linear é um caso particular de função afim. E o que é essa função linear e onde está a importância dela? Na verdade, assim, o nome especial dado a essa função afim, ela tem importância no seguinte sentido. A função linear é aquela função afim, ou seja, aquela reta, que pode ser assim ou assim, que passa pelo zero. E por que isso é importante? Gente, é importante para os estudos de álgebra linear. A álgebra linear é o estudo mais propriamente dito, aí para quem vai, obviamente, ir além desses estudos, que a gente fala de vetores, e qualquer vetor a gente pode jogar ele, né, para a origem para poder analisá-lo enquanto direção, sentido e modo. Beleza? Então, assim, a função linear é um caso particular de função afim, e aí esse nome ele ganhou um nome especial só porque ele é importante nos estudos de álgebra linear. Mas não tem nada demais. Ufa! Alguém quer falar alguma coisa, fazer perguntas? Foi rápido demais. A gente vai partir agora para ver onde isso se encaixa. Onde isso se encaixa. Mas aí, antes de eu fazer isso, primeiro eu vou colocar aqui agora a presença. Né? Presença. Fluxo.
coisa importante para quem vai dar curso, ou então aula online, é que é sempre bom ter dois. Porque um fica sempre cuidando mais perto da parte administrativa, então tá aí. Só vou pedir para ver se está funcionando. Presença. Por favor. Eu já faço uma coisa só. Que eu já. Só dá um retorno rapidinho para mim, se essas presenças estão funcionando. Tudo ok? Beleza. Pessoal, agora vamos partir para ver como essas variações, né, como essas relações de dependência, elas estão dentro das provas, né, em geral e do Enem. Então, vou começar por essa questão aqui. Eu realmente, desculpa, Kaique, eu deveria ter visto a página que isso está. Mil perdões, eu não lembro a página. Eu fui pensando as questões ali que eu achava que eram boas de a gente poder, para a gente poder trabalhar aqui na aula. Perdões. Então, vamos lá, gente. Ó, eu vou ler, e aí vocês acompanhem, por favor. Também podem dar suas pitacadas, suas contribuições. Então, ó, por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento de produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor, associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro, L, que obteve em função, legal, lucro em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilogramas. E todas as sacas foram vendidas. Qual é a expressão que determinou o lucro em função do X obtido por esse produtor? Aqui uma coisa interessante é a gente, a partir da questão, poder ver também uma maneira de escrever. A gente pode escrever assim, ó, Y igual a X mais não sei quanto, ou a gente pode escrever assim, ó, alguma coisa que está em função de X é igual a X mais não sei quanto. Então, aqui o que ele usa, né, é o L. Então, o L em função do X. Então, vamos ver como é que o L, nesse caso aqui, varia em função do X. Bom, primeiro eu tenho que saber quem é esse X. Essa questão está na página 143. Ah, filho, já está aqui, ó. Puxa vida. Perdão. Eu achei que eu não estava separado. A Ana Flávia falou que está assistindo as aulas gravadas. É a presença, Ana Flávia. Pode, você escreve lá no Classroom, por favor. É mais fácil por lá do que aqui. Quando você assistir, você bota no Classroom, por favor. Aí o Léo controla essa presença, tá bom? Então, vamos lá. Ah, então, viu. Não é nada disso. Obrigado, Francisco. Na verdade, a página é 102 e tá... A questão é que é 143, está a página 112. Ai, gente. Hoje é um dia legal para a gente entender os percalços de todo mundo. Então, vamos lá. Primeiro, tem que saber quem é esse X. O X, quem é? Eu tenho que saber o que o X é. O X é o número de sacas. Legal. Eu consigo agora estabelecer relações entre o lucro, né? O lucro e o número de sacas. Ou seja, como o lucro varia em função do número de sacas. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é, ele gastou
R$ 1.200 por ano. Então, ele está somando ou está tirando dele? Se ele gasta, ele está somando ou está tirando o valor dele? Tirando, Robson. Beijo. Ó, menos alguma coisa. Então, eu já sei que é 1.200 por hectare plantado. Então, eu tenho que saber quantos hectares ele plantou? 10. Então, ele gastou os 1.200 vezes os 10 hectares. Então, ele gastou 12 mil. Então, eu já sei que o lucro que eu vou ter, eu tenho que tirar 12 mil que eu gastei. Bom, eu nem preciso fazer o resto para saber que é a letra B. Ó. Né? Porque o único valor que está aqui constante, aqui, tirado de 12 mil, é esse. Mas vamos ver se é letra B mesmo. O que eu preciso de saber é que ele vendia por R$ 50 cada saca. Então, é 50 vezes X. Ah, então tá certo. Pronto. Aí eu montei a minha relação, que nesse caso é uma função, porque cada valor desse aqui tem resposta e corresponde a uma resposta única. Beleza? É bem tranquilo. Essa aqui foi considerada fácil na calibração do Enem. Professor Fábio, só para falar que foi fácil mesmo, essa semana eu coloquei essas questões de função para o primeiro ano do ensino médio, o aluno me chamou, viu esse textão, né? Falou, professor, mas é só fazer 10 vezes o 1.200, ele vai gastar 12 mil, eu nem perdi tempo. Aí eu só conferi com as alternativas, né? Falei, realmente, você tem razão. Então, tá vendo? Em 3 segundos você já matou a questão. Então, o aluno tem hora que eles têm essas sacadas também, né? Perfeito. É isso, sabe, Robson? E a gente espera que as pessoas entendam que o Enem tem esse caráter mesmo. Assim, tem um texto enorme, mas normalmente, se você entende o contexto desse texto, a gente não precisa muita formalização. Foi o que você falou, o aluno tem a sacada, pô, se ele gastou aquilo ali, ele olha para a resposta, se já estiver lá, estou tranquilo. Né? Essa aqui foi facinho, gente? O pessoal que está aí assistindo aí, foi facinho de entender? Porque essa na calibração... Por que eu estou falando isso, gente? O Enem, novamente, o Enem funciona... A pontuação dele tem a ver com teoria de resposta ao item. Então, se você erra um item fácil, né, e acerta um item difícil, na verdade, você está informando para o TRI uma pontuação baixa, porque ele entende que foi chute. Então, a gente precisa se preocupar quando realmente as questões são calibradas como fatos, ou seja, quando a maioria acerta com facilidade, né? E tomar cuidado, tomar muito cuidado. Né? Assim, porque normalmente as interpretações ajudam a gente. Vamos ver essa aqui agora, que já é de médio para difícil, no meu entender. Eu vou ler, e aí, de repente, eu quero 2 minutos de reflexão para vocês poderem me ajudar como é que eu olharia para isso. Beleza? Então, vamos lá. Esse aqui é do Enem de 2019. É a questão 172, se eu não me engano, agora da nossa apostila. Mas eu não lembro que página está. Então, vamos lá. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então, o gráfico está bem claro aqui que é de julho a novembro de 2011. Julho, novembro. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa, em 2011, e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011, que não está aparecendo aqui, né, foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então, vamos lá. Aqui tem algumas coisas já para a gente... Por isso que não é tão simples, que envolve outros conceitos. Média aritmética. Média aritmética. Então, tem aqui média aritmética de julho até novembro. Isso aqui é dezembro.
tem que estar muito claro. Eu gosto de fazer isso porque eu separo tudo que está de informação para mim. O gerente de vendas, agora continuando a leitura, né? O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante, então, por exemplo, imagina que dezembro esteja aqui, né? E aí teve uma queda que eu não sei qual é, vou botar assim. Pode não ser nem mesmo essa mesma queda aqui, depois a gente vai ver. Se mantivesse constante nos meses subsequentes, então, olha só, o que está sendo deixado constante aqui é a queda, ou seja, é aquela proporção de queda, aquela inclinação, aquela tendência. As vendas só voltariam a ficar piores que julho, ou seja, abaixo de 700, né? Apenas no final de 2012. Opa, no final de 2012, entende-se dezembro, né? De 2012. Aí, um diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em qual mês? Vamos ver o seguinte. Primeiro, vamos descobrir o que aconteceu em dezembro, né? O número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética. Como é que é a média aritmética, gente? 2 minutinhos aí para vocês me informarem. Vocês lembram como é que é a média aritmética? Então, alguém quer arriscar o que é média aritmética? Silvane, isso. É Silvane ou Silvani, não sei. Falou que somos valores e divide pela quantidade dos valores, né? Isso. Então, é legal a gente retomar algumas coisas que tem a ver com o seguinte. Primeiro, isso aqui, ó, média, é o que a gente chama de tendência, né? É uma tendência. Média aritmética é tendência que vai para o meio, ou seja, como se eu pudesse pegar um valor e substituísse tudo aquilo que aconteceu naquele período. Então, de julho a novembro, eu tenho 700, 2.500, tem outro 2.500 aqui, eu tenho aqui, ó, 2.800 e tenho 2.700 na relação. Então, o que eu tenho? Eu quero arrumar um valor que substitua essa variação toda, né, como se fosse assim, a tendência de ir para aquele valorzinho lá, para o meio, né, entre aspas. Então, vamos lá. Média, que na verdade é dezembro, vai ser a soma de todos eles, ó, 700, mais 2.500, mais 2.500, mais 2.500, mais 2.800, mais 2.700. Só que quantos valores eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a média, eu tenho que pegar tudo isso aqui e dividir por 5. Beleza? Então, a média que dá o valor de dezembro vocês podem fazer 5.000. É bom, eu faço conta diferente. Quanto é que dá o de vocês? Só para eu botar vocês para trabalhar um pouquinho. Ó, 5.000 aqui. Posso botar, ó, 5.000 mais 5.000 aqui, ó, por exemplo, daria 10. 10.000. 10.000 mais 500, 10.500. 10.500 mais 500, 11.000. Aí sobrou 200 aqui, deu 11.200. Vocês conseguiram ver como é que eu faço a conta? Vocês viram como é que eu faço a conta ali sem... Assim, eu vou arredondando e vendo, deixando o que sobra ali para assim. Então, 11.200 dividido por 5, mais uma vez,
Faria ali 10.000 dividido por 5 dá 2.000. 2.000 mais 200, 2.240, é isso? Ou não? Me corrija aí se eu estiver errado, aproveita. Isso, Francisco, obrigado. Porque vai que a gente erra também aqui, vai fazendo as coisas. Isso aqui dá 2.240, beleza. Então, eu agora achei o valor 2.240, ele está mais ou menos aqui. Vou botar aqui. Então, na verdade, não é aqui ó, essa variação. Essa variação é daqui para cá. Ó. Ainda tem uma queda, né? Poxa, de quanto foi essa queda aqui? De quanto foi essa queda? Estava em 2.700, passou para 2.240. De quanto foi a queda? Como é que eu faço? Como é que eu descubro isso? Obviamente. No óbvio, entre aspas. Eu falo obviamente, mas é tão ruim isso, né? Porque vai que as pessoas não estão vendo. Olha só, estava em 2.700, passou para 2.240. 2.240. Quanto que caiu? Por que eu quero saber isso? Porque eu quero manter essa tendência de queda, então eu quero manter essa reta. A hora que eu souber a relação entre esse pedaço e esse pedaço, isso vai valer para todo o resto aqui, até eu atingir esse valor aqui, ó, que é o que eu quero comparar. Consegue enxergar isso? Beleza, então. Então, a queda, eu só vou tirar os dois, os 700 menos 240, né? Eu quero saber quanto que diminuiu. Então, é 2.700 menos 2.240. Isso aqui dá 4, 6, 5, menos 2, 4. 460? Confere aí. Conferiu? Beleza. Então, esse valor aqui é 460. Ó. 460. E esse valorzinho aqui? E esse valorzinho aqui de baixo aqui? De novembro para dezembro, um espaço que equivale a quanto? Né? Só tem um mês ali, ó, de novembro para dezembro, um mês. Então, eu sei que agora a minha variação, ou seja, isso aqui é 460 sobre 1. Olha só a variação, 460 dividido por 1. Pô, que legal. Essa variação aqui de 460 a cada um vai acontecer até lá embaixo. Mesmo que eu não soubesse fazer proporção, eu posso pensar logicamente. Né? Próximo mês, mais 460. Próximo mês. Beleza? Próximo mês. Então, eu tenho que ver quantos 460 eu tiro. Eu posso pensar assim, quantos 460 eu tiro que vai me dar ali valor abaixo de 700. Quantos? Quantos 460 eu tiro que já diminui de 700? Pensa aí. A gente não precisa usar formulinha, nada disso. Vamos ver duas? Então, por exemplo, daqui para cá, né? Agora eu quero analisar essa parte aqui, ó, Lohane. Eu quero analisar essa parte aqui. Então, eu quero saber em que mês esse cara aqui, ó, atinge, ou seja, passa desse valor aqui. Então, daqui para cá é que eu quero saber quantas vezes eu tenho que tirar. Qual é o meu pensamento? Assim, eu tenho, daqui para cá é 2.240, né? Eu posso começar daqui também, né? Posso começar daqui também, não tem problema nenhum. Ó, se eu começar daqui, eu penso no 2.700. Se eu começar daqui, eu tenho que pensar no 2.240, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos pensar. Se você tem daqui para cá, em dezembro, daqui para cá, deu aonde? Que mês é esse aqui? Você tirou outros 460.
Difícil olhar ali para... Ó. Tirei aqui, ó, mais um mês. Então aqui caiu em janeiro, não é isso? Próximo mês aqui, né? Outros 460. Aqui caiu em fevereiro. Na verdade, aqui, o próximo 460 é porque está sem escala. Ele caía em março aqui, ó. Na verdade, esse cara aqui ia cair em abril. Poxa, professor, mas isso está tão intuitivo. Então vamos escrever. Vamos escrever, vamos dar significado matemático. Vamos fazer o seguinte. A partir de dezembro. Então, quantos meses tem ali a partir de dezembro? Ó, a partir de dezembro tem 2.240 e eu vou tirando 460, não é isso? Quantas vezes? Eu não sei. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vou tirar valores de forma que eu quero saber o seguinte. Vamos comparar esses valores com 700. É claro que eu quero que seja menor do que 700. Beleza? Então, vamos ver uma coisa. Ó. Se eu quero que seja menor do que 700, a gente resolve sempre essas coisas aqui da mesma forma que a gente pensa para resolver equação. Mas aqui é uma desigualdade, é uma inequação. Beleza? Deixa eu botar isso. Então, vou tirar 2.240 dos dois lados. Né? Então, eu vou tirar esse cara daqui e vou tirar daqui também. Então, o que a gente faz, entre aspas, é colocar esse cara para o lado de cá. Então, vai ficar assim, ó. Menos 460N menor do que 700 menos 2.240. Tudo bem? Tudo bem? Ó, eu estou pegando já daqui, ó, já depois de dezembro, tá? Tá tranquilo? Então, vamos lá. 700 menos 2.240, dá quanto? Ajuda aí, que aí tá mais rápido. Vou deixar a gente entrar aqui, peraí. Quanto deu? Tem que ser menor do que 1.540. Menos 1.540. Beleza? Então, olha só. Quando a gente tem uma desigualdade e tem esses valores aqui, pensa bem. Toda vez que eu aplicar uma multiplicação por menos 1, o que eu estou fazendo é colocando tudo o oposto. Então, por exemplo, se você pega menos 1 e multiplica por 3, você está jogando ele para o oposto, que é o menos 3. E da mesma forma acontece com os sinais. Qual é o oposto de menor? É maior. Então, por exemplo, por isso que quando eu pego isso aqui e multiplico por menos 1, eu tenho que inverter tudo, inclusive a desigualdade. Então, ficaria assim, para a gente poder entender isso aqui, ó, maior do que 1.540. Beleza? É só isso. Aí você pega isso aqui e divide 1.540 por 460. Quem tem essa disposição pode fazer desse jeito. Isso aqui dá quanto? Isso aqui. 1.540 dividido por 460. Dá 3 e alguma coisa, né? 3, alguma coisa. Então, olha só. O número de meses depois de dezembro tem que ser maior do que 3. Então, qual é o mês? Qual é o mês? Você pode fazer isso assim, ó, igual eu fiz aqui, devagarzinho, e tirando os 460, que você vai ver que vai dar 3, depois mais um pouquinho. Então, qual seria o mês? Só para a gente... Seria o mês 4, né? O mês 4 é quem? Vocês sabem qual é o mês 4? Ó, janeiro, fevereiro, março... Abril. Opa, abril. Abril. Muito bom. Mas tá vendo, pessoal? Se eu sei que esse negócio aqui, ou seja, se essa reta tem sempre a mesma proporção, esse tipo de formalização aqui é desnecessário. Mas tem gente que se sente confortável fazendo assim.
né? Mas você pode ir tirando, para poder ver o que acontece. Você ia ver que antes de abril aqui ia estar um pouquinho acima dos 700, obviamente em abril ele desce ali para depois de abril é que ele desce para depois de 700. Tudo bem? Foi fácil, difícil? O que vocês viram nessa questão? Só um comentário, né? Só um comentáriozinho de vocês, não é meu, não. Queria ouvir vocês, assim, sobre essas maneiras de olhar para o gráfico, maneiras de olhar para a função. Então, aqui, o que era a relação de dependência, né? A relação de dependência era a produção e o tempo. Só que o tempo era contado, né? Obviamente contado não, relacionado aos meses, entendendo que existe uma continuidade do tempo ali, né? Porque entre novembro e dezembro não pula, né? Vai sendo contínuo. Por isso que esse aí tem uma reta. Pessoal, só eu vi que ela saiu do portãozinho aqui rapidinho. Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Tentar usar agora essa questãozinha aqui. Vamos ver. Novamente, é uma questão fácil, como o Francisco falou, porque dá para... Se a gente já entende todas as situações que envolvem função, particularmente a função afim, que ele é uma reta, né? Ou seja, a particularidade de estar sempre respeitando aquela razão entre dois valores, né? Quando você começar a ler aqui, acho que você responde. Quer ver? Ó? Em um mês, a loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. Obrigado, Francisco. Página 114. Já na primeira semana. O gráfico representa o lucro, L, dessa loja, desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia 30. Né? Então, ou seja, não muda. Então, respeita esse padrão. A representação algébrica do lucro... Tudo bem, Alessandro? Bom fim de semana. A representação algébrica do lucro em função do tempo é... Então, o que eu tenho que ver? Assim, como ele está variando. O que eu preciso... Quando eu olho para esse tipo de função aqui, a primeira coisa que eu tenho que ver é como ele está variando. Né? Então, pensa o seguinte. Se no início... Ou seja, no início, no tempo zero, ou seja, a primeira coisa que ele fez foi investir. Ele investiu quanto? Quanto que a pessoa investiu? Só de olhar para o gráfico. Só de olhar para o gráfico. Quanto que ele investiu? Ó, aqui é lucro e aqui é o tempo. Lucro e tempo. Não sei se vocês estão vendo. Tempo e lucro. Então, no início, na verdade, o que ele teve não foi lucro, porque ele estava investindo. Então, quanto que ele investiu? Ele investiu... Sim, posso enviar. Isso, Robson, 1.000. Posso enviar a lista de presença assim, rapidinho.
Então, se ele investiu R$ 1.000, ele gastou, né? Tá aqui, ó, bem representado, menos R$ 1.000. Gente, só de olhar para essa questão, eu automaticamente eu já desconfiaria que a resposta é essa. Só de olhar. Porque isso aqui, ó, se refere a quê? A variação proporcional que acontece aqui. Esse cara aqui, ele diz respeito àquele passo inicial, quando, na verdade, ainda não há as variações, ou seja, quando t é zero. Então, por isso que dizem o seguinte, né? Normalmente, uma função afim, ela tem essa cara aqui, ó, ax mais b. Olha só que coisa interessante. Aqui é chamado de coeficiente angular e aqui é chamado de coeficiente linear. Isso tem um motivo, né? Porque o coeficiente linear, ele não determina inclinação. Ele determina onde corta o eixo, ou seja, y. Aqui, ó. O b é isso, ó. É o coeficiente linear. E ele vai aparecer para mim quando a minha variável for zero. Porque aí eu não tenho esse termo, e vai ter só o coeficiente linear. Então, toda vez que a variável independente, né, for zero, o coeficiente linear aparece para mim. Então, veja, aqui já apareceu para mim, o coeficiente linear aqui é menos 1.000. Eu nem precisava ver o resto. Mas, pô, professor, mas por que esse cara aqui é coeficiente angular? Esse cara aqui é coeficiente angular porque o A, ele exatamente, ele é essa razão aqui, ó. Que a gente chama, pode chamar, né? De ΔY, isso aqui de ΔX. Mas por que a gente chama de delta? Delta é só uma letra grega para indicar variação, tá? É, só porque a gente diz isso, né? Pode ser DY, DX, dependendo do nível que a gente for. Então, isso aqui é chamado delta, e é usado também em outras situações, e indica variação. Então, a variação de Y e variação de X. O que eu tenho? Que o A é essa razão que é constante na função afim entre a variação de Y sobre a variação de X. Se você olhar isso aqui como um triângulo retângulo, né? E você olhar para essa inclinação aqui, ó, a inclinação em relação ao eixo horizontal, o que eu tenho? Ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Repararam? Isso aqui é cateto oposto, vamos chamar isso aqui de alfa. Cateto oposto a alfa sobre cateto adjacente a alfa. Isso aqui, na verdade, é a tangente de alfa. Então, está tudo interligado, gente. Os conceitos matemáticos são todos eles interligados. Então, veja, o A é a tangente desse A angulófobo, ou seja, determina a inclinação dele. E isso aqui, numa reta, sempre vai ser constante, porque eu posso traçar aqui vários triângulos semelhantes aqui, ó, onde a tangente não vai mudar. Beleza? Então, o coeficiente angular é porque determina realmente a inclinação, o ângulo. Poxa, Francisco, muito obrigado aí pela colaboração. Beleza? E aí, só para a gente poder aproveitar essa questão, que é muito fácil da gente poder olhar a resposta e marcar direto, porque a gente sabe essa questão só de olhar aqui, ó, que ele gastou 1.000, eu vou só mostrar para vocês por que aqui é 200. Por causa dessa variação aqui, ó, ΔY sobre ΔX. Vamos ver? Quem seria o A? Variação é o seguinte, é o valor final. Toda variação de alguma coisa é valor final menos o valor inicial. Beleza? Então, eu tenho sempre que pensar na variação como a diferença entre o valor final e o valor inicial. Quem é o valor final aqui, se eu for continuar aqui, por exemplo, nessa direção aqui, ó, de variação, se eu estou escolhendo os números nessa direção, então, quem é o valor final aqui? Ó, 3.000. Então, aqui é 3.000 menos o valor inicial. Agora você determina por onde você quer começar. Se eu pegar aqui, ó, do 5, né? Então, quem é o valor inicial aqui? 0.
Então, eu estou analisando só esse trechinho, só essa variação. Então, é daqui para cá e daqui para cá. Valor final, 3.000, valor inicial, 0. De novo, qual é a variação do X? Valor final, 20, valor inicial, 5. Olha só o que aconteceu aqui, ó. 3.000 sobre 15. Isso aqui dá 200. Então, se eu sei que o A é 200 e que o B é o coeficiente linear, ou seja, onde corta aqui, eu também posso, em termos só procedimentais, também ver que seria, de qualquer forma, a letra D. Então, eu estou aproveitando uma questão que é muito fácil para a gente reforçar esses coeficientes aqui que vocês já devem ter escutado. Espero que tenham escutado sobre esses nomes, mas quais são os verdadeiros funções e sentidos dele, né, dentro de uma função, principalmente função afim. Beleza? Foi aqui? Então, podemos passar para essa? Beleza. Obrigado pela resposta, Amor. Então, vamos lá. Uma indústria automobilística, esse aqui é o Enem de 2018, uma questão considerável, fácil, porque muita gente acertou na hora da calibração, porém, eu acho que ela só é fácil se você considerar que as pessoas entendem exatamente o que significam os coeficientes, o padrão, essa linha reta que vai fazendo vários triângulos semelhantes. Então, vamos lá. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado deste teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. A expressão algébrica, que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida no automóvel. Então, você veja que a quantidade de combustível depende da distância percorrida. Beleza? Pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Antes de eu continuar, eu vou mudar aqui a minha estratégia. Rapidinho. Beleza. Vocês continuam me ouvindo? Só para eu poder falar com mais tranquilidade aqui. Sim, obrigado. Então, voltando para cá. Olha só, para eu determinar essa expressão algébrica, tem algumas coisas que eu olho. É uma reta? É uma função afim? Beleza, então vai ter essa cara, ó. AX mais B. Porque eu sei disso já da minha experiência. O know-how da gente também conta. Beleza. O B é o coeficiente linear. Isso quer dizer que quando esse aqui é 0, esse cara vai aparecer para mim. Olhando para cá, quem seria assim um grande candidato a essa resposta? A, B, C, D, E ou F? A, B, C, D ou E? Porque assim, quando o X é 0, o B é 50. Ó, quando o X é 0, o B é 50. Então, isso aqui é uma candidata e essa aqui é uma candidata. As outras eu nem vou olhar. Eu nem olharei, ó. Nem vou olhar. Nem vou olhar. Então, agora, o que me falta é determinar o A. E o A é o coeficiente angular que depende da variação. Por isso que é importante a gente saber o que é variação. A variação é o valor final menos inicial. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem é o valor final de Y? Então, eu estou sempre olhando nessa direção, o X, para saber qual é o valor então, inicial. Ou seja, o valor inicial do X é 0. Então, quando o X é 0, o Y é 50. Quando o X é 500, o Y é 0.
Então, ó, valor inicial, valor final, beleza? Eu tenho que saber o que é início e fim para mim. São essas relações aqui, ó. Primeiro, estou sempre olhando, pegando a minha variável que é independente para saber como a variável que depende dela está acontecendo, está variando. Então, vamos lá. Quem seria o ΔY aqui para mim? Quem seria o ΔY? Valor final menos inicial. Qual seria o valor dessa variação aqui em Y? Valor final menos inicial. Como é que eu escrevo? Será que é isso, Robson? Vamos lá. Se for 50 menos 0, você está me dizendo que o valor final de Y é 50. Isso, Lohane. O valor final é 0. Aqui, ó. E o valor inicial é 50. Isso vai fazer toda a diferença. Então, aqui é o valor final aqui. 500. É o valor inicial aqui. 0. Então, o que eu tenho aqui é menos 50 sobre 500. Isso vai fazer toda a diferença para mim, ó. Porque vai dar menos 1 sobre 10. Vai dar um valor negativo. E esse valor negativo não está aqui, certo? Ele está aqui. Então, o A é menos 1/10. Então, isso é o cuidado que a gente tem que ter para saber os significados da variação. Tudo bem? Professor Fábio. Pois não, Francisco? Uma outra forma também de matar essa questão até sem conta é se lembrar que o coeficiente angular, quando negativo, a função é decrescente, ela está decrescendo ao longo do... À medida que o x cresce, o y diminui. Isso. E ao contrário, positivo, à medida que o x cresce, o y também cresce. Então, sem precisar fazer conta, a gente mataria que é B porque o coeficiente é negativo. Sim. É porque, assim, você tem toda a razão, Francisco. Tem toda a razão. É que não é porque é negativo que é decrescente. É decrescente porque é negativo. Mas eu entendo que, assim, como a gente tem know-how para isso, a hora que a gente vê uma coisa decrescendo, eu já sei que esse coeficiente angular aqui é negativo. Porque por esse motivo que o Francisco falou. Mas esse motivo que o Francisco falou, o detalhe é que vem do significado de variação, entendeu? Mas aí é rapidez na resolução, concordo com o Francisco, rapidez na resolução. Viu uma reta onde, quando você aumenta o x, tá vendo? Você está aumentando o x e o valor do y está diminuindo, eu já sei que o coeficiente angular é negativo. Beleza? Foi, Robson. Robson que tinha dado uma resposta. Beleza. E os outros também, galera? Posso, então, passar para a próxima? Vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou só pedir uma colaboração de vocês, que hoje a gente não vai até às 11, porque eu estou usando o meu 4G, 2 minutos antes, 5 minutos antes de começar a aula, eu perdi meu Wi-Fi e estou esperando o restabelecimento. Então, eu vou fazer mais essa questão e vou deixar colegas e alunos e cursistas em geral fazerem as suas considerações finais. Então, de repente, eu faço essa e mais essa, e eu vou pedir a permissão para terminar a aula, para eu não ficar sem condição de usar meu celular durante a semana. Então, vamos lá. Essa é de 2018, azul. Também foi calibrada como fácil. Foi calibrada como fácil justamente porque aqui se supõe, né, que todo mundo acertou muito, então ela foi calibrada como fácil. Porque tem várias maneiras de você resolver isso aqui, independente de você conhecer função. Ela está relacionada aqui com função, até por conta de entender que você pode olhar isso aqui dentro de um gráfico, assim, por exemplo, né? Então, o que não é o caso que está escrito aqui, mas pode ser visto. Então, vamos lá. A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos.
A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico abaixo, né, mostra a cobertura, porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 15 e 17, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 13 a 15 e de 15 a 17 deu-se de forma linear. Então, deu-se entendendo que a razão, né, que leva esses caras aqui é a mesma, e aqui também é a mesma, ou seja, a mesma nesse período e a mesma nesse período aqui. Não necessariamente dá para ver que não são as mesmas, porque uma está decrescendo e a outra está crescendo. Como é que eu posso pensar para resolver isso aqui? Como é que eu posso pensar? Bom, se é a mesma, eu posso ir de start ali, ó, independente de eu conhecer função, se eu conheço um pouquinho de geometria, vamos dizer assim, eu acho que eu resolvo. Vocês não acham que eu resolvo ali? Só se eu conheço geometria? Aqui, ó. Imagina que eu possa construir aqui um triângulo. Opa, está bem tortinho. Eu posso construir um triângulo retângulo aqui, ó. Aqui é 2014, que eu não sei quanto é que é. Ó, olha que legal. A única coisa que eu sei é que aqui era 67 e aqui é 59. Qual foi a variação, então? Para baixo. Óbvio. 67 para 59. Qual foi a variação? Ó. Se aqui é tudo a mesma variação, então eu posso entender que tudo é proporcional. Todos eles são proporcionais. Então, ó, em 2 anos, decresceu quanto? De 67 passou para 59. Decresceu quanto? Em 2 anos. Não estou conseguindo ler. Decresceu 8? Isso. Concordo com o coleguinha ali? 8%. Beleza. Bom, se é a mesma proporção, em 1 ano, teria decrescido quanto, então? Sem fórmula, sem nada. É só mesmo um raciocínio lógico. 4. Então, se decresceu 4%, qual é a resposta ali? 63. Pronto. Gente, entender isso aqui, entender a função afim, entender a função linear, entender essas constâncias aqui, passa simplesmente pelo conhecimento da proporcionalidade entre triângulos semelhantes, entre os conceitos de variação. Fora isso, é tudo algebrismo. Beleza. Foi. Aqui é tranquilo. Alguém teve dúvida aqui? Só para a gente tirar? Tranquilidade? Agora, o curioso, né? É um excesso de informações, porque assim, a gente nem precisou olhar para cá. E aí tem que estar com cuidado. É por isso que foi calibrado como fácil, porque não dependia exatamente de saber função. Simplesmente, se você sabe as outras coisas que envolvem essas relações de semelhança e proporcionalidade, a gente resolveria. Pessoal, eu vou fazer a última aqui. Beleza? Essa eu não achei tão fácil, né? Apesar dele calibrou como fácil lá, mas eu não achei tão fácil. E eu explico por quê, né? Porque precisa de uma interpretação do gráfico, não é uma coisa tão simples você ler e entender o que o cara está falando. Mas vamos lá. Esse está lá na nossa página, nosso exercício 154, não sei a página. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que, após 10 anos, o valor monetário de um bem será 0, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação.
uma pessoa adquiriu 2 bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença? Ó, ele quer saber qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desse bem. Então, o que ele quer saber, gente? Assim, vamos lá. Isso aqui tem em 10 anos, certo? O que ele quer saber é em 8 anos. A única coisa que a gente sabe é que, independente do valor inicial, em 10 anos, os dois vão estar zero. Então, vou montar aqui um gráfico auxiliar, tá bom? Vou montar um gráfico auxiliar aqui. 10 anos aqui também. Imagina que aqui vai ser o valor de 900 e aqui o valor de 1.200. Um pouquinho mais alto, né? E, obviamente, se em 10 anos ele vai chegar a zero, ele vai estar um pouquinho mais inclinado. O que ele quer saber é, em 8 anos, ou seja, aqui, em 8 anos, aqui, ó, mais ou menos aqui, qual é a diferença entre esse e esse? Ó, entre esse valor aqui, que eu posso botar aqui, e esse valor aqui. Beleza? Então ele quer saber esse pedacinho aqui, ó. Ele quer saber esse pedacinho aqui. Qual é a ideia de eu resolver isso aqui? Por onde eu vou para resolver isso aqui? Eu posso ter vários caminhos, vários caminhos. Se eu sei que essas variações são todas elas constantes, eu acho uma variação e acho a outra. Por exemplo, ó, vamos pegar a situação, imagina que eu não sei função, tá? Se eu entendo o que está acontecendo em termos de variação, vamos pensar, vou até trocar de cor aqui. Vamos pensar nesse primeiro aqui. Se em 10 anos ele perdeu o valor e está linear, quanto que ele perdeu a cada ano? Quanto que esse cara aqui perdeu de valor a cada ano? Ó, 900, aqui é zero. Então, ele foi perdendo quanto a cada ano? Quanto? Ó, em 10 anos, ele perdeu os 900. Então, em cada ano, ele perdeu quanto? Só para entender o que vai acontecer ali. Ele tem que ter perdido quanto a cada ano para poder, no final de 10 anos, ele ter zero? 90, beleza. Isso, perdeu 90 por ano. Olha só que coisa interessante, ó. Foi perdendo 90 por ano, até chegar a perder os 900. Bom, se ele perde 90 por ano, em 8 anos, ele vai perder 8 vezes 90, tudo bem? Eu estou evitando fazer o algebrismo desnecessário. Então, vamos usar o algebrismo necessário quando for lá sobre coeficiente angular, estabelecer o algebrismo. Quando a gente entende a situação, evita o algebrismo desnecessário. Então, aqui, ó, 8 vezes 9, 720. Beleza? Agora, pensa nesse aqui. Esse aqui. Vou botar de outra cor. Esse aqui, em 10 anos, perdeu os 1.200. Então, a cada ano, perdeu quanto? Ele perde quanto? 120. Ótimo. Beleza. Então, em 8 anos, eu vou perder 8 vezes os 120. Que dá? Nem sei. Cadê? Quanto deu?
Quanto deu em 8 anos? Perdeu quanto? R$ 960? Beleza? Esse aqui perdeu 960 e o outro perdeu 720. Tudo bem? Ou eu fiz conta errada? Aí vocês podem cair na tentação de fazer 960 menos 720. Mas não é isso, assim. Eu quero saber, se esse aqui perdeu 720, esse aqui perdeu 960, então, esse aqui, esse aqui, terá o valor de... Terá o valor de quanto? De 900 menos 720. Que dá 180. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí, gente. E esse aqui terá o valor de 1.200 menos 960, é isso? Sim ou não? Isso aqui daria quanto? 240. E esse aqui 180. Agora sim, a diferença entre 240 e 180 é o que ele quer. Então, esse valor aqui, ó, é 240 e esse valor aqui é 180. Então, a diferença entre os dois, que é o que eu quero saber, eu vou voltar para o vermelhinho. Opa. Logo, a diferença é 240 menos 180. Isso, 60. Show de boleta? Oi? Pessoal, eu gosto de lembrar, eu gosto de lembrar dos fundamentos, eu gosto de lembrar dos significados, para a gente poder trabalhar matemática para além dos procedimentos que são, às vezes, enclausurados em coisas estabelecidas como algébrica, né? Então, se a gente amplia isso, é legal também. Mais do que isso, agora voltando para a prova do Enem, coleguinhas, vocês precisam arrumar a rotina. Então, eu estou fazendo aqui algumas questões, estou trazendo alguns fundamentos, estou tentando reconstruir algumas coisas, mas o papel de vocês de pegar a partir dali e tentar fazer relações, porque fazer uma prova de seleção, de concurso, é know-how. Então, esse know-how quer dizer saber como. Eu só sei como se eu tiver visto bastante. Então, também tem a ver com a rotina que você cria de estudos. Tudo bem, gente? Então, eu acho que tá legal por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação dessa questão ou da aula em si? Fiquem à vontade, de boas. Se não, povo, eu vou liberar vocês hoje meia horinha mais cedo. E pelos motivos que eu já disse aqui. Tudo bem? Tá todo mundo tão liberado? Ah, peraí, gente. Alguém ainda que não tenha dado presença? E estão todo mundo liberados e liberadas. Beleza. Tchau, tchau, professor. Valeu, eu que agradeço, tá, gente? Valeu, Vinícius. Professor Fábio, muito obrigado pelo empenho e pela dedicação aí. Pô, eu que agradeço a paciência de vocês hoje, que hoje foi, foi tenso aqui. Obrigado. Valeu, valeu, Marcelo, valeu, Hilda. Vou parar a gravação, então.